Olá, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula de modelos de gestão. Sou a professora Emília, formada em administração, com mestrado também na área de administração e hoje a unidade de número 3, organização, processo, tecnologias e ferramentas de gestão e tendências, né? Então, como você vê o título, vamos falar da segunda, né, função administrativa, que é a organização. Então, dentro do processo administrativo que nós estamos falando aí, né, durante a disciplina, então existem aí, né, 4 funções a serem exercidas: planejar, organizar, direcionar e controlar. E é por isso que na nossa aula de hoje, então, a gente começa a falar sobre organização. Porém, vamos fazer uma recapitulação, né? Já tivemos 2 aulas e nesse sentido, então, o que vimos, então, nas 2 aulas passadas. E nesse sentido, falamos a respeito de modelos de gestão, né? Então, que todo modelo de gestão vem através das teorias administrativas, e elas servem justamente, então, para que a gente possa resolver os problemas, então, dentro das empresas. E nesse sentido, destaque especial para a teoria clássica de Fayol. Foi Fayol quem determinou em 1916 que, né, então, toda organização ela precisa sim ter um administrador. E esse administrador ele precisa exercer, né, gerir bem a organização através do processo administrativo. E é por isso, então, semana passada falamos da primeira função, que é o planejar. E o planejar ele consiste em, né, então, estabelecer o objetivo aonde a empresa ela quer chegar. E nesse sentido, então, preciso também estabelecer os possíveis meios, caminhos, de que forma alcançar esse objetivo. Então, preste muita atenção, até porque já estabeleceu-se, né, então, o objetivo através do planejamento. E nesse sentido, o gestor agora ele tem a preocupação de organizar, ou seja, organizar os recursos, principalmente focado no que já foi planejado, no que foi, então, estabelecido como objetivo, tá? Então, muito importante isso, a inter-relação sempre das 4 funções administrativas. E aí eu pergunto para você, então, o que significa organizar? Então, já falei, organizar os recursos, mas aqui, principalmente, a organização das pessoas. Eu dependo das pessoas para atingir os objetivos organizacionais, e essa organização ela vem em formato de estrutura organizacional ou ainda o organograma. Então, convido você a perceber, a olhar, analisar o organograma da sua empresa e fazer a correlação com a teoria que nós vamos aplicar hoje, então, durante a nossa aula de hoje. E nesse sentido, então, o questionamento que eu coloco para você é: o organograma da sua empresa favorece ou desfavorece o alcance dos objetivos organizacionais, né? Então, esse é o objetivo da nossa aula. E para isso, então, vamos ali contextualizando, falando um pouco mais a respeito da nossa aula. Então, título da teleaula: organização, atuação do gestor. E ainda, então, vamos falar aqui a organização e atuação do gestor. Então, no primeiro momento, qual que é a função do gestor durante a função organização? Ainda falaremos sobre a sua tipologia, processo e aspectos na sua prática. Vamos também falar de tecnologias e ferramentas de gestão que auxiliam o processo de organização. E aqui, bem no finalzinho da nossa aula, vamos falar de aspectos emergentes da organização. Então, a pensar, né, então, possíveis modelos de organização do trabalho que, né, então, são tendências. E aí já vou adiantando para vocês que alguma dessas tendências, né, então, já foram até, na verdade, adiantadas em função da pandemia, né? Então, modelos flexíveis de trabalho, e é sobre isso que nós vamos tratar. E
E vamos ali ao quadro novamente, contextualizar com a nossa situação geradora de aprendizagem. Hoje, você é o consultor júnior da empresa Moduli e o Beto, ele vai te pedir, então, para que você crie um programa de trabalho flexível. Esse é o modelo de gestão que vamos trabalhar. Os clientes são corporativos e essa mudança ela vem em função de um problema onde Beto identificou que os engenheiros, arquitetos, designers ainda não estão expressando todo o potencial criativo. Então, essa é a possibilidade de pensar modelos de trabalho, correto? E nesse sentido, então, possibilitar a criatividade dentro do ambiente de trabalho. Boa aula! Organização e atuação do gestor. Quando eu falo organização, dentro da teoria administrativa, existem dois significados. A primeira, a organização como entidade social, correto? E nesse sentido, eu sempre costumo falar, todo gestor ele vai administrar alguma organização. Organização essa, uma empresa, uma cooperativa, uma escola, uma prefeitura, né? E tantas outras instituições, né? Então, que precisa ser administrada. Agora, se eu for colocar dentro do ponto de vista, na perspectiva do processo gerencial, essa organização, ela consiste, né, então, justamente na segunda função administrativa. Então, vamos pensar o processo administrativo. No primeiro momento, criei o planejamento, estabeleci um objetivo organizacional, vou organizar os recursos. Para que serve a organização? Colocar as coisas certinhas para que, né? Então, no seu dia a dia, durante as ações, tudo fique mais fácil, né? Então, os resultados, eles sejam muito mais facilmente alcançados. Porém, existe uma ressalva aqui. Quando eu falo organização dentro da função administrativa, no processo administrativo, aqui trata-se de pessoas. Então, colocar as pessoas no lugar certo dentro da organização e ela vai vir representada através do organograma. Então, indo ali ao quadro, as duas definições e aqui primeiro a organização como entidade social. Então, já uma rápida definição, é composta por pessoas de recursos deliberadamente estruturada e orientada para alcance de um objetivo comum. Esse objetivo é que nós falamos que foi estabelecido durante o planejamento estratégico. E aí, né, então, entre tantas definições da palavra organização como entidade social, vimos aí conjunto de pessoas, aqui inclui recursos, e ainda a palavra estrutura, né? Então, se a gente for ver aí a teoria administrativa, quem é o teórico responsável por estruturar as empresas, né, ou as organizações? Foi Fayol. Em 1916 ele já tinha, né, então essa ideia de que, olha, você estruturando, organizando as pessoas, fica muito mais fácil administrar e isso então, né, então é necessário durante a gestão. Agora, indo ali ao quadro, já falando sobre a função administrativa organização. Qual que é o seu conceito? E aqui lendo, significa o ato de organizar, estruturar, integrar os recursos e os órgãos incumbidos de sua administração e estabelecer relações entre eles e atribuições de cada um deles dentro da definição de Chiavenato. Professora, não entendi muito bem, palavras bem difíceis, não é verdade? Então, né, vamos explicar, né, o que corresponde a essa função organização, né? Então, vamos imaginar, aquele mesmo agrupamento de pessoas que vem da entidade social organização, ela precisa se estruturar e dessa forma separá-las de acordo com suas funções, com o departamento, né? Então, quer dizer, ela vem representada em cima daquele organograma que
a sua empresa ela possui. E nesse sentido, então, olhando aqueles quadradinhos e toda aquela cadeia que existe, existem sim vários significados. Então, indo ali ao quadro, nós temos que, então, organização. Este arranjo se manifesta na divisão do trabalho em unidades organizacionais, como divisões ou departamentos, seções, cargos, definição de linha formal de comunicação, hierarquia de autoridade e adoção de mecanismo para coordenar as diversas tarefas organizacionais. Opa, professora, né? Quer dizer que em um organograma, tudo isso que você citou, né? Então, o gestor, ele precisa se preocupar com tudo isso, né? Então, é exatamente isso, né? Quer dizer, opa, agora sim, aquele desenho ali, eu vou começar a interpretar o que vem a ser o organograma. E o mais importante, ponto de vista do gestor, eu preciso verificar se esse organograma, ele, né, favorece ou não, então, a busca pelos resultados organizacionais. Então, é isso. Muitas vezes, né, cria-se um bom planejamento e chega lá, durante a prática, não funciona. Por que será que não funciona, né? Então, é justamente essa organização, essa alocação de recursos, muitas vezes ela não está tão adequada assim. Então, esse é o nosso momento de pensar ou reestruturar a sua organização ou ainda o organograma. Então, indo ali ao quadro, como que eu faço para estruturar o meu organograma? Preciso pensar que dentro do meu organograma ou estrutura organizacional, então, preciso pensar nesses principais aspectos aqui. Quais são eles? Primeiro, a questão da especialização do trabalho. Então, vou explicar a respeito do significado de cada um. Quando eu falo especialização do trabalho, o que vem a ser especialização do trabalho, né? Então, existem várias pessoas, como que vai ser a forma de trabalho de cada um? A especialização do trabalho tem a ver com a segmentação do trabalho. Quanto mais segmentado, né? Quer dizer, uma pessoa vai só executar aquela função. Aí eu falo que esse trabalho, ele é especializado, né? Então, surgiu da teoria científica e Taylor, bem no início do século XX, ele já, né? Então, fez essa segmentação, essa especialização no trabalho, colocou os operários somente executando uma função, né? Claro, em forma de linhas, né? E isso favoreceu a alta produtividade. Então, como herança, nós temos aí várias especializações do trabalho, correto? E isso sim traz a produtividade. Voltando ali novamente ao quadro, tenho intervalo e amplitude de controle. Qual que é o significado, então, com relação à amplitude de controle? Vamos imaginar o gestor. Quantas pessoas ele é responsável, né, em acompanhar. Isso nós chamamos de amplitude do trabalho. E nesse sentido, a amplitude de trabalho ou amplitude de controle tem a ver com a qualificação de seus funcionários. Quanto mais qualificado, mais o gestor ele vai ter amplitude, até porque, né, não precisa ali verificar o que ele está fazendo, conferir, e nesse sentido, então, possui a amplitude. Voltando ali novamente ao quadro, ainda a cadeia de comando. O que vem a ser a cadeia de comando? Vamos imaginar um organograma com todas aquelas linhas, a decisão vem daqui, correto? Então, essa linha, de que forma o comando ou a decisão ele vai chegar até você? Então, isso é cadeia de comando. Precisa ainda pensar se existe unidade de comando, uma pessoa só comandando ou ainda, de repente, vários comandos. De que forma vai ser o seu sistema de trabalho? Autoridade, de que forma, de como vai vir essa autoridade, que grau
e ainda pensar a respeito da responsabilidade de cada trabalhador, correto? E principalmente a questão da centralização. E aqui, né, então vou destacar a questão da centralização, até porque mais à frente a gente vai verificar que é a centralização que vai definir muitas vezes qual que é o formato ou desenho daquele possível organograma. Então, centralização, né, significa eu centralizei a tomada de decisão, né? Existem gestores que só ele toma a decisão, ou ainda gestores que descentralizam a sua decisão e, por isso, a gestão participativa. Então, é isso. Processo organizacional. Quando eu falo processo organizacional, então, né, seria pensar de que maneira, então, desenvolver a minha estrutura organizacional. De repente, né, o gestor ele recebe uma consultoria e descobre, olha, a sua estrutura organizacional ela é tão rígida que não favorece mudança, não favorece a participação das pessoas e você precisa reestruturar e mexer com o seu organograma. E nesse sentido, então, o gestor ele precisa saber fazer isso aí. Mas antes, precisamos pensar em vários aspectos e elementos que estão, né, dentro do organograma, entre eles a questão da especialização. Então, indo ali ao quadro, nós temos o que vem a ser a questão da especialização. Então, explicando para vocês que, né, durante o processo de trabalho, o gestor ele vai verificar, espera aí, os meus funcionários, eles vão trabalhar dentro da especialização de trabalho ou não, né? E a especialização do trabalho tem a ver com a segmentação daquele trabalho. Quanto mais segmentado, poucas coisas ele exercer ou especialista em determinada situação, nós chamamos isso de especialização. E Taylor, né, então, criou essa especialização e ele descobriu exatamente isso, né? Então, a partir do momento que um funcionário ele faz uma determinada atividade a todo momento, repetitivo, isso traz, sim, maior produtividade, até porque, então, a pessoa se torna especialista. Porém, né, além de trazer a produtividade, pode sim trazer alguns danos ao trabalho. Então, indo ali ao quadro, nós temos que toda especialização de trabalho traz um grande benefício e traz eficiência e produtividade no trabalho. Porém, vamos imaginar também as dificuldades, problemas como abstencionismo, tédio, estresse, fadiga, baixa produtividade e, com o tempo, má qualidade, né? Professor, a especialização cria tudo isso? Vamos imaginar hoje, será que existe especialização do trabalho? Né? Então, quando uma pessoa exerce somente aquela função e torna o serviço muito mais rápido, então, também especialização. E aí a gente observa, por exemplo, uma cadeia de fast food, né? Então, processo produtivo, uma pessoa frita batata. Uma pessoa monta o sanduíche, uma pessoa embala, né? E por isso que a gente chama de fast food, correto? Agora, imagina uma pessoa que frita batata o dia inteiro, ele é especialista. Mas, com o tempo, né? Então, aquilo vai cansando, vai gerando tédio. E se ele não desistir, porque fala assim, olha, não quero ficar a minha vida toda trabalhando numa coisa só, né? Então, esse é o perigo da especialização. E aí, então, como resolver? Então, indo ali ao quadro, nós temos métodos para resolver este problema em forma de rotação do cargo,
ampliação do cargo e valorização do cargo. E nesse sentido, então, por que não fazer a rotatividade? Frita batata, então, intercala com a parte de embalagem, com a parte de montagem e assim por diante. Se o trabalho é operacional e isso eu não consigo mudar, então posso criar essa rotatividade e isso sim vai motivar o seu funcionário. Ainda com relação a isso, então a ampliação do trabalho, então, olha, além disso e além da rotatividade, então você pode, realizar outras tarefas, não precisa ser exatamente só aquilo, Hoje a gente fala que a flexibilidade do trabalhador, ele é muito importante e nesse sentido ampliar o trabalho. E por último ainda, criar a valorização do cargo, no sentido de dar a importância, por mais operacional que seja, chegar lá e falar, escuta, o que está acontecendo? O que você pode melhorar aí, Então, só de você ser ouvido, saber o que você está fazendo no seu trabalho, com certeza isso sim traz maior autoestima ao trabalhador. E agora sim, vamos ali ao quadro, falar dos processos de organização. E o gestor, ele descobre muitas vezes, não tem organograma, professora, dentro da minha empresa, ou aquele organograma que eu criei, ele está desatualizado, como que eu vou fazer? E é por isso, então, vamos para o processo de organização. E aqui no quadro nós temos, primeiro passo, análise dos objetivos. Então, qual é o objetivo mesmo, professora? Então, o objetivo vem, sempre, Então, vamos pensar aqui, a organização dentro do processo administrativo. Durante o planejar aqui estabeleci o objetivo organizacional. Então, qual que é a estratégia organizacional? Aquele objetivo estabelecido. É isso que vai guiar, então, possível modelo do meu organograma. E aí, voltando novamente ao quadro, então, a empresa ela quer ser líder do setor e por isso precisamos de um trabalho flexível, precisamos de inovação e assim por diante. E aqui estão os possíveis objetivos. Em função disso, eu consigo já fazer uma divisão do trabalho, os possíveis trabalhos, a departamentalização e ainda definir como que vai funcionar a autoridade dessa gestão. Como será a responsabilidade de cada funcionário? Então, seguindo esse caminho, possivelmente você terá o desenho da sua estrutura organizacional. Mas, seguinte a isso, ainda preciso pensar o seguinte, Professora, mas quando a gente observa o organograma ele é muito mais que isso, Então, existe ali a função de cada um. Como que eu faço isso? Como que eu chego nos mínimos detalhes? E é nesse sentido, então, vamos ali para as tipologias, aonde, então, olha só, aqui estão os principais níveis organizacionais, nível institucional ou estratégico, nível departamental ou intermediário e ainda o nível operacional. Então, plano estratégico vai vir do plano institucional ou nível organizacional. O desenho aqui, formado aqui, conforme a estratégia da empresa, ela vai ser definida de forma genérica e sintético. Por isso, a gente pode falar que esse desenho ele é macro-orientado e aborda a organização na sua totalidade, aqui de forma ainda genérico e sintético. Esse plano, então, organizacional, ele vai chegar a nível departamental. Cada departamento, ele vai, então, pensar como que vai ser o sistema de trabalho. Por isso mesmo, menos genérico e mais detalhado a nível departamental, aborda cada unidade separadamente. Então, na área de marketing, vai ter mais sessões? Como que vai ser, Então, o que cada pessoa precisa exercer e é isso que é verificado aqui. A nível operacional, então, vamos imaginar que, então,
cada departamento colocou ali as principais funções e existem os funcionários operacionais. E aqui sim, a nível operacional, desenho de cargos e tarefas, um detalhe muito mais analítico, micro-orientado e aborda cada operação separadamente, né? Então, é isso que acontece. Então, só para você imaginar. Então, tudo começa a nível institucional, depende do objetivo organizacional, correto? Cria-se um molde, um projeto, né? Chega a nível departamental e dentro do departamento começa a estabelecer as principais funções de cada departamento e nesse sentido chega ali na parte operacional aonde, né? Então, os funcionários operacionais, quais são as tarefas e as responsabilidades de cada um. E assim fica muito mais fácil imaginar como vai ser o meu organograma. Departamentalização. Quando crio, então, o meu organograma, preciso separá-las, né? Então, por principais atividades que cada empresa ela vai exercer. Muitas vezes é isso que vai definir também, né, o desenho do meu organograma, correto? Né? Até porque, vamos imaginar, professora, na minha empresa existem vários processos e cada processo, então, ele é um setor diferenciado, né? Quer dizer, isso vai definir, sim, o modelo, o desenho, então, do meu organograma. E nesse sentido, então, a pergunta é, como departamentalizar cada organização? Então, indo ali ao quadro, nós temos aqui os principais tipos de departamentalização, tá? E a primeira aqui, já destacando para vocês, é a departamentalização funcional. Então, o nome funcional. O que vem a ser o funcional? Então, lembrando novamente, teoria clássica, Fayol, né? Então, ele reestruturou a empresa, né? Então, inicialmente, e bem lá em 1916, ele já falava que toda organização, ela exerce, sim, as 5 funções principais. A de operacional ou de produção, a de comercializar, né? Então, o comercial e assim por diante. Então, toda empresa, ela lida, sim, com recursos financeiros, recursos humanos. Então, uma empresa que possui esse tipo de departamentalização separada por essas principais funções, né? Então, definidas até por Fayol, então, nós chamamos de departamentalização funcional. Então, ela vem atribuída pelas principais funções de toda a organização, produção, recursos humanos, financeiros, comercial, né? E assim por diante, tá? Agora, existe sim também outros tipos de departamentalização. Então, indo ali ao quadro, nós temos ainda a departamentalização por produto. Por produto, professora, vamos imaginar, né? Então, cada empresa tem as suas características e uma loja, por exemplo, de material de construção. Existem inúmeros produtos. E percebam, nós como consumidores, vamos lá, né? Existem vários setores separados por produto. Então, possivelmente, né? Então, aquela empresa, ela está separada, né? E os trabalhadores, então, eles têm os seus setores de acordo com o tipo do produto vendido. Vamos imaginar, departamento da área de, né, azulejos, porcelanato, tal vendedor. Portas e janelas, tal fulano. A parte hidráulica, fulano, né? Então, assim funciona a departamentalização por tipo de produto. Ainda, olhando ali ao quadro, nós temos a departamentalização por tipo de cliente, quer dizer, então, empresa que trabalha bastante com uma variedade de clientes, né? Então, nesse sentido, vamos imaginar uma loja de departamento, seção infantil, seção feminino, né? Seção masculino e assim por diante. Então, cada vendedor ele vai se especializar num tipo de atendimento conforme o perfil, né? Então, de cada cliente. Indo ali ao quadro, temos ainda a departamentalização geográfica.
Opa, quer dizer, né? Então, quem trabalha com vendas, representação de vendas, trabalha justamente com esse tipo de departamentalização, né? Então, opa, professora, eu atendo a região sul, o fulano atende a região centro-oeste, né? E assim por diante. Então, nesse sentido, os principais departamentos vêm em função da região atendida e nós chamamos isso de geográfica. E por último ainda, temos a departamentalização matricial. Professora, esse eu não conheço, né? E faz parte, sim, da departamentalização, principalmente das grandes empresas. A empresa, ela cresce, né? E cria aquele organograma enorme. Ai, professora, nossa, eu trabalho numa grande corporação e eu nem sei definir que tipo de departamentalização a minha empresa, ela possui, né? E muitas vezes ela vai ser híbrida no sentido de todos esses tipos de departamentalização que nós vimos, possivelmente há uma mistura entre um e outro e isso define, então, esse tipo de departamentalização. Então, indo a ler o quadro, até para que você possa entender o que é a departamentalização matricial. Fiz aqui um exemplo para que você possa entender. Presidente e dois grandes setores dessa empresa, que é a parte comercial e a parte de logística. Percebam que a parte de marketing comercial, ela é subdividida em 3 seções e aqui a gente viu, percebe-se então que a departamentalização é, então, por tipo de serviço ofertado, né? Então, serviço ou produto. Atendimento ao cliente, prospecção de clientes e ainda comunicação e publicidade. Por sua vez, se a gente for ver a parte de logística, olha só então a sua subdivisão. Região sul, sudeste e demais regiões. Então, aqui a mistura, né? Então, de departamentalização por tipo de serviço ofertado e ainda a departamentalização geográfica, né? E se a gente for ver, né, então verificar, e algumas das grandes empresas pode ter 2 ou 3 tipos de departamentalização diferente e é isso que nós chamamos de matricial. E aí, indo ali ao quadro, precisamos ainda verificar que o tipo de decisão que o gestor ele assume pode sim definir o desenho do possível organograma. E aqui nós temos, então, a configuração mecanicista e a configuração orgânica. E aqui eu convido para que você possa pensar que tipo de organograma representa a sua empresa. Será que ela é mecanicista ou será que ela é orgânica? Vai depender conforme a questão da centralização. Lembra da centralização? O gestor ele toma a decisão sozinho. Nesse sentido, como que funciona essa empresa? Em função dele tomar a decisão sozinha, existe uma grande hierarquia de poder, divisão de trabalho especializado. Cria-se a departamentalização e ainda alta formalização na comunicação, né? Então, em forma de controle. E o formato desse organograma eu chamo de piramidal. Não está tão pirâmide assim, mas é esse formato tradicional que nós conhecemos. Agora, aquele gestor que descentraliza, né? Então, as decisões, cria gestão participativa, tem um formato circular e vejamos por quê. Equalização do poder. As pessoas que participam, né? Todos têm o mesmo nível hierárquico, né? Integração e coordenação, a gente percebe através de todas essas linhas. O gestor, ele está aqui no centro.
Equipes multifuncionais, todos os departamentos se comunicam, que é muito importante. Baixa formalização na comunicação e o formato, ele é circular, né? Então, é muito interessante essa parte, pena que a gente tem pouco tempo, né? Mas que, né? Então, de repente, em casa aí, você pensa, peraí, vamos ver, né? Será que uma tem relação com a outra, né? Então, o fato do gestor centralizar ou não, né? Então, cria toda uma consequência, né? E também, isso vai definir o formato do organograma. E aí isso nós chamamos de mecanicista e também o formato orgânico. E agora vamos para nossa situação geradora de aprendizagem, lembrando da empresa Moduli. E qual é o desafio, então, né, durante essa situação geradora de aprendizagem? Primeiro, você vai ajudar o Beto na organização do programa de trabalho flexível para a empresa Moduli. Então, nesse sentido, identificar como o gestor organizacional atua no processo de organização e, após o planejamento, deve-se identificar quais são as atividades a serem realizadas e definir as suas responsabilidades. Então, como eu vou desenvolver? Então, algumas perguntas que eu preciso fazer para que, então, eu possa pensar. E olha só, a primeira pergunta: como as características do trabalho influenciam nas decisões sobre a organização e o que determina como a empresa deve funcionar? Então, se a gente está trabalhando um trabalho flexível, né? Quer dizer, uma característica do tipo de trabalho, então, aqui, você como gestor, então, você precisa pensar que esse tipo de trabalho vai realmente, né, então, redefinir toda a estrutura organizacional. Como a centralização impacta nas decisões de Beto sobre a forma de organização que pretende possibilitar para facilitar o programa de trabalho flexível para a empresa Moduli. Então, aqui, né, então, nesse sentido, você terá que pensar, né? Peraí, opa, qual que é o problema mesmo? O problema é que, né, então, as pessoas que trabalham naquela organização, elas não estão conseguindo ser tão criativas assim. E é por isso que eu preciso do trabalho flexível. E nessa análise, possivelmente, você chegou à conclusão: Beto, que é responsável aí pela gestão de pessoas, possivelmente criou uma estrutura um pouco mais rígida e centralizada, o que não permite a criatividade das pessoas, né? Quer dizer, gestão participativa para gerar inovação, preciso sim da participação das pessoas e é isso que deve ser realizado. Então, voltando ali ao quadro, algumas outras perguntas. Qual é a configuração do desenho organizacional mais adequado? E aqui eu posso responder que é o modelo orgânico. E por último, como é caracterizada a amplitude de controle quando o trabalho exige qualificação e criatividade, quer dizer, a amplitude ela é maior e a configuração aqui possivelmente orgânica. E aqui sim, né, por final, vou verificar cada funcionário, quais são as atividades, quais são as suas funções e as suas responsabilidades de acordo com o trabalho flexível, né? Quer dizer, quero colocar mais liberdade. Qual é a responsabilidade? De que forma, então, cada pessoa irá trabalhar? E é isso, então, que deve ser resolvida. E agora sim, nosso momento de interação. Quem tiver dúvidas, quem quiser comentar alguma coisa a respeito, fique à vontade. Mas eu coloco aqui uma pergunta para que vocês possam participar. Qual é a estrutura organizacional do seu trabalho? Então, como a gente abordou mecanicista e orgânica, será que você já conseguiu identificar, né? Então, como é o formato do desenho organizacional da sua empresa, né? E de que maneira esse modelo é benéfico ou prejudicial
Então, gostaria que você pensasse e, se possível, aí a participação. Vamos lá, pessoal! Então, pessoal, voltando no nosso momento de interação, né? Então, essa pergunta que eu coloquei para você com relação ao desenho organizacional é justamente para poder refletir ou pensar, né? Então, qual que é o sistema de trabalho ou, né? Então, de que forma o gestor trabalha com as pessoas, né? Então, através da configuração mecanicista e orgânica. Então, daqui a gente consegue discutir várias questões, né? Então, peraí, professora, opa, significa que a partir do momento que uma pessoa só toma a decisão, na maioria das vezes, então ele segue aquele formato? Sim, né? Então, uma tem relação com a outra, né? Tomar decisão sozinha, muitas vezes, significa controle, quer dizer, não permite a participação das pessoas, né? E tudo isso, então, cadeia de comando. Então, por isso, não posso ter uma cadeia de controle muito grande e assim por diante. Por isso, então, chegamos aí nesses dois desenhos, que é a mecanicista e a orgânica. Lógico que se eu quero flexibilidade, a participação das pessoas, então possivelmente o desenho organizacional será, né, então, circular ou ainda orgânica. Organização, tipologia, né? Então a gente precisa pensar, então, como organizar, e nesse sentido, né, nesse momento, a gente já sabe, então, que a estrutura organizacional, ela vem, né, então ela pode ser desenvolvida através de alguns processos. E nesse sentido, olha, professora, eu já estruturei a minha organização, já desenhei, né? Será que eu preciso de mais alguma coisa? Então, quando eu falo função organização, é nesse momento que a gente faz toda a preparação dos recursos para que na função seguinte a gente possa agir com eficiência, até porque a organização ela está tudo ali bonitinha, as pessoas conseguem participar, alcançam melhores resultados através das pessoas, correto? Mas o desenho só, a estrutura só, né? Então, por si só, ela não vai resolver. Preciso sim de outros elementos e a gente vai ter que trabalhar a questão da motivação organizacional. Então, indo ali ao quadro, vamos imaginar, na motivação, além da atuação do gestor e do trabalho, existe um elemento interno do indivíduo, que são os impulsos internos que emergem de cada pessoa e exercem forte impacto na motivação. Então, todo aquele desenho, então olha que desenho bonito, né? Quer dizer, aqui entre as pessoas, entre os departamentos, as pessoas conversam, existe equidade, existe participação. Vou colocar as pessoas aqui, as melhores pessoas possíveis. Será que estou pronto? Não, né? Então, pessoas não são materiais e, nesse sentido, preciso sim, né? Então, criar a motivação
organizacional para que essas pessoas estejam preparadas. E nesse sentido, então, preciso de liderança, motivação interna e comunicação, né? Então, além do desenho organizacional já formado que favorece, então, toda essa mudança, vamos trabalhar as pessoas e isso se dá, então, através de liderança, motivação e comunicação. Então, indo ali ao quadro, o primeiro quesito vem a liderança. A liderança é o processo de influenciar outras pessoas para atingir um conjunto de objetivos organizacionais. Eu preciso de uma pessoa realmente, né? Não um gestor, não um chefe, mas essa pessoa que consiga influenciar as pessoas, né? Então, trazer os objetivos organizacionais através das pessoas. E nesse sentido, temos sim uma teoria, a teoria dos traços. E a teoria dos traços, ela nos traz, né, então, as principais características e traços dos líderes que são eficazes. Quais são elas? Então, primeira questão, a determinação, o desejo de liderar, a questão da honestidade, integridade, autoconfiança, estabilidade emocional, capacidade cognitiva e ainda conhecimento da empresa, né? Então, vamos pensar aqui, além do desenho organizacional, precisamos colocar, sim, né, então, um bom líder para que, então, essas pessoas possam se inspirar e realizar as suas atividades. E ainda, então, né, seguinte à questão da liderança, precisamos trabalhar a motivação de cada funcionário. E nesse sentido, temos uma outra teoria a ser trabalhada, a teoria de Maslow ou teoria das motivações. Chamamos ainda teoria da hierarquia das necessidades, até porque, né, então, foi o Maslow que falou que as necessidades humanas, elas estão em forma de pirâmide e em forma de hierarquia. Então, explicando um pouco mais para vocês. Como que funciona a motivação humana, né? Vamos pensar aqui. Então, qual que é a primeira necessidade? A fisiológica. Então, o ser humano, ele se motiva, né? Então, para atendendo às necessidades, as principais necessidades humanas. Ele está com fome, ele está sentindo frio, né? Então, essa é a primeira necessidade. Porém, ele saciou, então, ele vai sentir aí a necessidade, aqui a segunda, conforme a pirâmide de Maslow. Qual é a segunda necessidade, professora? Necessidade de segurança. Matei a fome, estou saciado, não tenho sede, né? Então, vem a necessidade de segurança. Ter uma casa, ter um bom trabalho, né? Tudo isso remete segurança. Opa! Tenho uma casa e também trabalho. Então, a terceira necessidade, que é a necessidade social. O que vem a ser a necessidade social, professora? Então, vamos imaginar. Todos nós, seres humanos, né? Então, temos necessidade de relacionar com outras pessoas, né? E nesse sentido, né? Então, pertencer a um grupo, por exemplo, tudo isso, então, pertence às necessidades sociais. Então, dentro da empresa, quando a gente se sente, né, fala assim, olha, faz parte de uma equipe, tudo isso, a gente se sente bem, tá? Então, dentro da teoria das necessidades, também aí uma necessidade muito importante a ser saciada. E aí, vamos ali, novamente. Opa, essa pessoa, né, então, ela já atendeu às necessidades sociais. Qual é a outra seguinte necessidade? A necessidade de autoestima. Então, gostar de si mesmo. Isso se dá muitas vezes, né, tendo objetos ou colocando uma roupa, se vestindo bem. Tudo isso com relação à autoestima. Cumpri, né? Então, atendi a essa necessidade, finalmente a autorrealização. E
Nesse aspecto, a gente precisa pensar, a empresa ela precisa sim, né, pensar nas motivações dos seus funcionários e entender então a teoria de Maslow, até porque a empresa também ela pode atender a todas essas necessidades, né? A necessidade fisiológica, então dar condições, alimento, né, tal, segurança, então dar uma possível estabilidade de trabalho, por exemplo, tão importante nos dias de hoje. Questão social, fazer as festas corporativas, integração, políticas de recursos humanos e assim por diante. Então, cada vez mais, né, estão saciando essas necessidades, possivelmente, então, né, a autorrealização. O que é autorrealização? Estou ocupando uma posição importante, né, então, possivelmente, esse funcionário, ele vai se sentir motivado. E agora vamos falar de ferramentas e tecnologias de gestão. Quais são as ferramentas e tecnologias de gestão que vão me possibilitar a melhor organização? Porém, antes de começar a falar de tecnologias e ferramentas de gestão, precisamos destacar a comunicação, né? Então, se eu estruturei a minha empresa, criei o desenho organizacional, então preciso trabalhar a liderança, correto? A motivação dos meus funcionários e ainda a questão da comunicação. E nesse sentido, então, indo ali ao quadro, nós temos uma figura bem importante. A comunicação pode ser um recurso pelo qual os gestores utilizam para promover a motivação. E aqui, então, o processo de comunicação. Ela é bem simples, mas, pessoal, preste muita atenção porque ensina muita coisa. Dentro do processo de comunicação, sempre vai ter o emissor e também o receptor, correto? Né? Quer dizer, a comunicação ela funciona quando existe uma mensagem a ser emitida para o receptor. E nesse sentido, olha só, já pensando no processo de comunicação, qual canal eu posso utilizar para que essa mensagem ela chegue de forma adequada, né? Então, são vários os tipos de canais. Vamos imaginar, vou conversar pessoalmente, vou passar um e-mail, vou fazer uma reunião, vou passar através de um comunicado. Como que eu vou passar essa mensagem? Que tipo de mensagem ela é? Qual a finalidade? E por isso preciso utilizar um canal adequado. Tomar muito cuidado porque durante esse processo pode acontecer ruído. Ruído é tudo aquilo que atrapalha o processo de comunicação. Pode ser um erro de português, pode ser, então, a falta de comunicação. Falei o básico, a pessoa não entendeu. Tudo isso torna-se ruído, porém, durante o processo de comunicação, o emissor passou a mensagem. É um monólogo? Não, é um diálogo, né? Então, processo de comunicação, se você tiver um diálogo, melhor ainda, e é por isso que eu preciso ter um feedback de tudo aquilo que foi conversado, né? Então, quer dizer, através desse desenho, posso pensar como que eu vou tornar a minha comunicação mais eficiente. Isso traz motivação? Traz, né? Então, vamos pensar novamente. Existe aí toda uma questão de objetivos organizacionais. Existe o líder, por exemplo, né? Quer dizer, o que ele vai comunicar? De que forma ele vai comunicar? Torna, sim, um fator importante dentro dos aspectos motivacionais. E agora sim, falando de uma ferramenta, então, de gestão para o processo de organização. Criei a minha estrutura organizacional e vou potencializar com a administração participativa. E aqui nós temos uma tecnologia de gestão baseada em uma doutrina que valoriza a participação das pessoas no processo de tomar decisões sobre a administração das
organizações, né? Então, pessoal, vamos pensar no contexto organizacional. Por que eu preciso da participação das pessoas, né? Então, a gente volta a falar, o ambiente competitivo, a gente vive, né? Então, a gente vive a era tecnológica, então fica muito mais fácil você participar do processo, né? E o próprio processo tecnológico exige das empresas que haja inovação. E é por isso, então, né, como que se dá a inovação dentro das organizações? Através da participação. Então, existem sim vários motivos para que eu possa trabalhar, né? Então, a organização de uma forma mais flexível e tornar a gestão muito mais participativa. Quanto mais participação, né, mais fácil, então, o alcance dos objetivos organizacionais. E é nesse sentido, então, voltando ali novamente ao quadro, promove o compartilhamento das decisões também com clientes, fornecedores, parceiros, atuando em todas as interfaces do processo decisório organizacional, né? Então, eu preciso verificar quem faz parte dessa cadeia, né, então, de valor que nós chamamos hoje, né? Quer dizer, hoje, para a empresa crescer, não dependo só dos meus funcionários, mas ainda dos meus fornecedores e principalmente dos clientes. É por isso que eu aplico a gestão participativa também para essas pessoas. E, somado a isso, dentro da gestão participativa, o que eu posso aplicar? Mais uma ferramenta de gestão. Indo ali ao quadro, nós temos o Empowerment. O que vem a ser o Empowerment? Uma abordagem que vai complementar a gestão participativa, uma abordagem de projeto de trabalho que objetiva a delegação de poder de decisão, autonomia e participação dos funcionários na administração das empresas. Representa a transferência de poder de decisão dos funcionários e equipes, posicionando-se como parceiros da organização com comprometimento pelo seu trabalho, motivação e ainda a criatividade, né? Então, algumas perguntas que algumas vezes eu recebo, professora, a gestão participativa e o empowerment não é a mesma coisa, né? Então, vamos pensar aqui. Primeiro é criar estrutura, a empresa, o gestor, criar condições para que as pessoas participem, correto? E na verdade, então, quando eu falo de empowerment, o que é o empowerment? É um complemento, né? Então, para auxiliar na gestão participativa. É o empoderamento, tudo que eu faço com que as pessoas, né, então, se sintam bem e possam participar do processo de decisão dentro das empresas, né, com questão a resultados, inovação, criatividade. Então, sim, né, empowerment é uma forma de empresa poder incentivar as pessoas às decisões, ok? Então, pensar em tudo isso. Estruturas organizacionais contemporâneas. Então, agora a gente vai falar de possíveis tendências de modelos organizacionais, sistemas de trabalho, correto? Mas antes disso, né, então preciso falar sobre equipes. Então, indo ali, temos, só um pouquinho aqui, voltando, as configurações de equipes mais utilizadas atualmente, de acordo com o que a Venato, são, né, equipes multifuncionais e equipes permanentes. E aí, então, para poder definir essas duas formas de equipe, preciso falar o que são equipes. Equipes são grupos, porém grupos com sinergia. Todas as pessoas participam, né? Isso é sinergia e buscam resultados, né? Então, diferente de grupos. Quando eu falo grupos, apenas grupos, são reunião de pessoas ali trabalhando. Agora, equipe né? Então, várias pessoas reunidas que criam sinergia justamente para alcançar os resultados. E aí o que a Venato ele fala assim, olha, para a equipe a gente pode trabalhar em duas modalidades, as equipes multifuncionais e ainda as equipes permanentes.
O que vem a ser as equipes multifuncionais? Geralmente formadas temporariamente, agrupam funcionários de várias áreas das empresas em torno de uma demanda específica, os quais vivenciam a dupla gerência, pois reportam para seus gestores de origem e também para o gestor de área de demanda. Opa, professora, eu lembrei, né, então, de uma questão, né? Então, quando existe gestão de projetos, então essa equipe ela é multifuncional, é isso? Até porque, né, então, projetos, ela vem em função, ela é desenvolvida em função de um problema específico, tem início e fim, né? Então, equipe multifuncional acontece principalmente quando existe um projeto, a pessoa de origem, então eu trabalho na parte de recursos humanos. Porém, né, em função das minhas habilidades, fui convocado também a trabalhar na área de projetos, né? Então, por isso, multifuncional. Porém, se o projeto acabar, volto para a minha função, para a área de recursos humanos, e é isso que vai acontecer. Então, uma modalidade que pode ser trabalhada dentro da empresa. E agora, o que é, então, equipe permanente? Indo ali ao quadro, nós temos aqui, são equipes formadas dentro do departamento formal da organização, de forma que os funcionários trabalhem juntos em torno das demandas cotidianas e são subordinados a um único gestor, né? E aqui sim, né, vamos imaginar, professora, então eu trabalho na área de recursos humanos, fui contratado justamente em função desse departamento, correto, né? Então, quando eu participo de uma equipe relacionada ao meu setor, aí sim, equipe permanente de minha origem, isso é equipe permanente. E agora, vamos falar de estruturas organizacionais contemporâneas. Aqui a parte bem interessante que, então, a gente pode aí tentar discutir, né? Então, as várias modalidades de modelos organizacionais contemporâneos ou do futuro. Talvez não tão futuro assim, em função da pandemia. Primeiro, estrutura em rede, né? Então, quando a gente fala de estruturas organizacionais contemporâneas, pessoal, é justamente, né, então, aquele desenho organizacional que não é aquele tradicional que nós conhecemos. O chefe, né, então, geralmente decide, vai de cima para baixo as decisões, aquele formato tradicional, mecanicista, né, que todos nós conhecemos. Professor, existem outras formas e desenhos organizacionais? Sim. Então, o primeiro deles, então, indo ali ao quadro, estrutura em rede. É uma departamentalização em que a empresa transfere algumas de suas funções para outras empresas participantes da rede, né? Então, todos esses modelos, na verdade, elas são mais viáveis hoje, principalmente em função, né, então, da tecnologia. Então, quando eu falo assim, estrutura em rede, o que acontece? Opa, professor, existe um outro fator determinante aqui, que é a questão da competitividade. Eu preciso de um modelo mais enxuto. E nesse sentido, então, as estruturas em redes, vamos imaginar, né, a empresa com toda aquela estrutura, organograma grande, decide, né, fala assim, olha, a área de produção eu vou terceirizar. A parte de comunicação com o cliente também vou terceirizar. A parte de logística também, até porque dá muito trabalho, a gente vai só ficar com a parte estratégica da empresa, vai decidir tudo, inclusive a produção, a de logística. Porém, né, então, mas quem fica responsável daí são os nossos parceiros, essas empresas interligadas por rede e principalmente através de contratos, né? Então, cada vez mais a gente vê esse movimento, principalmente das grandes corporações, não existe mais a necessidade de ter uma estrutura enorme, mas apenas a pequena, mais enxuta, mas ainda mesmo assim ter o controle de todo o processo, tá? Então, isso é estrutura em rede. Indo ali ao quadro, ainda a estrutura virtual. O que vem a ser a estrutura virtual? Favorece a flexibilidade,
pois dispensa que a empresa tenha escritórios convencionais e podem ser desenvolvidas de qualquer lugar. Olha, professora, a gente está vivendo estrutura virtual, né? E pensar assim, que esse material ele foi criado em 2016, né? E a autora nem imaginava que haveria pandemia. E nesse sentido, a gente já vive a estrutura virtual. Naquele tempo, 2016, possivelmente já existia sim muitas empresas, principalmente as de tecnologia, né? Então, com essa estrutura virtual. Ou seja, eu vou contratar uma pessoa, de repente, lá da Índia, que trabalha com tecnologia, a pessoa vai lá, né? Então, me entrega todo o trabalho através, então, da tecnologia, né? Então é isso que a gente vive na pandemia. Não existe a necessidade de a gente ir ao escritório, o trabalho é muito mais flexível, não preciso bater cartão, não é verdade? Nem chegar às 8, sair às 5 ou às 6 horas. Mais importante é isso, que você obtenha o resultado e isso garante que eu tenha, sim, um trabalho flexível. Voltando ali ao quadro Estrutura Sem Fronteira. O que vem a ser estrutura sem fronteira? Minimizam ou suavizam o conceito de fronteiras internas e externas. E aqui, pessoal, então só explicando para vocês. Sem fronteira, tudo aquilo relacionado né? Então, fora daquele padrão tradicional. O que é o tradicional? Então, sistema de trabalho. Eu preciso de um local, eu preciso bater o cartão, eu tenho um horário determinado, né? Então, tudo isso é o modelo tradicional que nós conhecemos. E aí uma pergunta, professora, então, significa que a estrutura em rede virtual pode ser sem fronteira? Sim, né? Então, tudo que sai fora do convencional, então, nesse sentido, ela é sem fronteiras. E ainda temos outros modelos e aqui nós temos a estrutura organizacional invertida. Para que você possa entender a invertida, eu vou colocar aqui a tradicional e aquelas empresas que trabalham bastante com relação aos seus clientes. Vamos imaginar aqui, alta administração toma sua decisão e sua decisão ela vai chegando para baixo, correto? E, nesse sentido, essa decisão primeiro chega a nível departamental, a área de marketing, por exemplo, e o departamento de marketing vai gerenciar as pessoas que estão na linha de frente. A linha de frente são as pessoas que trabalham com atendimento ao cliente. Vamos imaginar, o cliente ele reclama, né? Fala assim, olha, o atendimento está ruim, não funciona, etc e tal. O que acontece? Será que tudo isso que o cliente fala chega na alta administração, né? Então, esse é o modelo tradicional que as empresas, né, trabalham com os clientes. Agora, na invertida, aqui a gente vê a questão da tomada de decisão. O cliente aqui em cima é que vai mandar na empresa. E nesse sentido, o cliente vai reclamar. Então, vai chegar na linha de frente. Opa, então, quem toma a decisão aqui, seguinte a isso, o pessoal da linha de frente possui autonomia para resolver, quer dizer, já tem uma estrutura própria para isso. Isso vai chegar ao departamento e, por último, na alta administração. Significa que a alta administração ela vai deixar de fazer a gestão? Não, né? Mas ele só fica ali olhando, criou toda a estrutura já invertida, deu autonomia aos vendedores e atendentes, né? Então, cabe a ele ali receber todas as informações do que acontece com os clientes e ir mudando a estrutura conforme as necessidades. Empresas que trabalham com relacionamento, o CRM, então, trabalha com esta modalidade. E, por último, então, modalidade cada vez mais de trabalho flexível. E aqui, todo trabalho flexível que tenha com relação horário, né, local de trabalho, tudo isso nós chamamos de trabalho flexível, né? Então, essa é uma tendência e podemos até questionar, e aí, professora, como que a gente vai voltar depois do home office? E aí a grande dúvida, né? Então, é isso, né? A gente já sabe que o trabalho flexível é possível sim, né? Mas ainda não sabemos como será o futuro aí de muitas empresas.
E vamos agora para a resolução da nossa situação geradora de aprendizagem. Lembrar a empresa Moduli. E nesse sentido, qual é o desafio a ser resolvido? Definir quais tecnologias e ferramentas de gestão devem ser utilizadas pela empresa Moduli para criar o programa de trabalho flexível e, por isso, ainda finalizar o processo de organização do programa de trabalho flexível para a empresa Moduli. Então, durante o desenvolvimento, o que você vai realizar? Preparar a execução do plano, tudo aquilo que você projetou, Então, olha só, o próprio projeto que você criou, o trabalho flexível, já descobrimos que o modelo organizacional ele precisa ser orgânico, E nesse sentido, então, durante a sua implantação, primeira etapa, passar todo o conteúdo e listar os principais aspectos que devem ser ajustados no preparo da implantação do programa, Então, pensar aqui o que é importante e, por isso, listar isso aí. Segunda etapa, indicar quais devem ser as características desses aspectos para a eficácia da implantação do programa. Quais aspectos são importantes e críticos e como deve ser a sua implementação. Terceira etapa, indicar as tecnologias de gestão adequadas para a iniciativa. E nesse sentido, então, colocar a gestão participativa e o empowerment que possibilita, então, melhorar esse trabalho flexível. Para permitir o trabalho flexível, seja pela escolha do dia, horário ou local, é necessário antes que a empresa tenha uma estrutura que favoreça esse esforço, Então, além de ser flexível, eu preciso verificar, consigo os resultados mesmo tendo o trabalho flexível? A estrutura organizacional vai definir o funcionamento das empresas e isso vai ser orgânica, já percebemos isso. Qual é o principal elemento restritivo do trabalho para a flexibilização, Quer dizer, eu preciso ver todos os gargalos que, então, vão dificultar a flexibilização. Porque a flexibilização do trabalho geralmente é bem aceita pelos funcionários, Então, preciso sim avaliar, Então, todos esses recursos para que, Então, possa realmente ser implementada com sucesso, Então, é isso, Então, se a gente quer a gestão, Então, um trabalho mais flexível, até porque qual era o problema a ser resolvido, Então, a questão do desenvolvimento da criatividade, Então, é isso. Então, para resolver esse problema, a gente precisa ver, por que será que, então, o trabalho flexível motiva melhor os seus funcionários? É claro que, Então, dando autonomia, dando flexibilidade, fica mais fácil gerar inovação, E, principalmente, então, gerar a criatividade que tanto a empresa Moduli, ela necessita. E vamos agora para o nosso momento de interação. Então, indo ali ao quadro, a pergunta que eu coloco é: quais são os fatores que motivam ou desmotivam no trabalho? O que o gestor ele pode fazer com relação a isso aí, Vamos pensar aqui: motivação, participação, trazer resultado. O que de repente te desmotiva, Ou o que impossibilita a sua participação? E é isso que eu gostaria de saber, então, gostaria da sua participação. Vamos lá!
Então, voltando ao nosso momento de interação, né? Então, a pergunta que eu tinha colocado para vocês, quais são os fatores que te motivam ou desmotivam no trabalho, né? Então, é isso, a gente precisa, né? Quer dizer, então, primeiro cuidado durante a função organização, criar uma estrutura adequada, e essa estrutura ela vem em formato de um desenho organizacional, e dentro desse desenho, né, está ali como que você vai relacionar, ou se existe relação com as outras pessoas no trabalho, como que vai vir a comunicação, como que vai vir a questão da tomada de decisão, tudo isso ela vai vir representada dentro do desenho organizacional. Porém, né, além desse desenho, que precisa favorecer o trabalho das pessoas, precisamos pensar nos quesitos motivacionais, e isso se dá, então, através de liderança, comunicação e motivação pessoal, né? Então, um bom líder, quando eu pergunto muitas vezes, olha, o que te desmotiva? De repente o líder que não sabe ouvir. E quando fala o líder que não sabe ouvir, processo de comunicação, quer dizer, eu quero falar e muitas vezes nem isso, né? Então, como que eu vou participar? Né? Então, são questões aí, né? Então, pequenas, mas que fazem toda a diferença. O gestor precisa prestar atenção em todos esses elementos e trazer, assim, a motivação organizacional. Então, é isso, pessoal. Além da estrutura, pensar nos aspectos motivacionais dentro da organização. E agora vamos para a parte da recapitulação, né? Então, falamos aí da função organização. O que vem a ser a função organização? Então, pensar em como montar o desenho organizacional. Através desse desenho é que se define muitas vezes de como vai ser a comunicação, de como são as responsabilidades de cada um quanto à questão da tomada de decisão, né? E então vários outros elementos. E para fazer, então, ou desenvolver, então, esse organograma, primeiro preciso separar, então, as empresas em formas de departamentalização. Existem vários tipos de departamentalização, entre elas a de função, por produtos, clientes, geográfica e ainda a matricial. E ainda precisamos falar das ferramentas, né, então, de gestão. E nesse sentido, quais são as ferramentas e tecnologias de gestão que vão nos auxiliar no processo de organização? Então, a administração participativa e ainda o empowerment, a comunicação também, junto com a liderança e também a motivação pessoal. E por último, dentro da nossa aula de hoje, falamos das estruturas contemporâneas, né? O que são estruturas contemporâneas? Elas se dão em função principalmente do que a gente vive hoje, né? Que é a questão da competitividade e principalmente o fator da tecnologia. E por isso, então, a própria gestão da participação, como que a gente consegue participar com maior efetividade em função das tecnologias, né? E por isso, né, então, temos aí alguns modelos como estrutura em rede, estrutura virtual, estrutura invertida, né? E ainda estrutura sem fronteiras. Tudo isso, então, os possíveis aí, né, os modelos contemporâneos que nos faz questionar qual será, então, possível estrutura da empresa que eu trabalho, qual que é o modelo de trabalho, né, então, ideal para os dias de hoje. Então, é isso. Então, espero que estejam gostando do conteúdo da aula e até a próxima aula. Então, pessoal, um grande abraço para todo mundo.